E assim nós vamos concluindo a primeira metade do nosso estudo. E vamos para a segunda metade. Nosso segundo tema, o que estamos abordando, é o conceito de alegria e confiança em Deus nos ensinamentos do Rebbe, baseados em pronunciamentos do Rebbe e baseados também em várias cartas que o Rebbe mandou no decorrer de décadas, de muitos anos, para pessoas no mundo todo. Então, prosseguindo com o que nós estávamos falando a respeito disso, disse o Rebbe num outro pronunciamento, além daqueles que a gente já mencionou, que tratando-se de serviço a Deus, ou seja, espiritualidade e religiosidade, por um motivo ou por outro, algumas pessoas associam religiosidade com extrema seriedade, a tal ponto que muitos imaginam se um sujeito é praticante ou é religioso, nem vamos dar rótulos ortodoxos, ou o que for, tem que ser uma pessoa séria, carrancuda, até aparentemente com uma cara um pouco emburrada. Ou, supostamente, alguns imaginam que alguém que está envolvido na vida religiosa, ou está, parece que, conectado, ou querendo se conectar com as alturas celestiais, então seria muito leviano essa pessoa estar com um sorriso no rosto, ou com uma atitude alegre, etc. Teria que ser sempre uma pessoa de tanto temor a Deus, ou reverência, etc. Uma pessoa que está sempre extremamente séria. A verdade é que dentro do judaísmo, na história mais recente, vamos chamar nos últimos 1000 anos, ou nos últimos 700 anos, né? A gente pode dizer que antes da revelação do Baal Shem Tov e o movimento hassídico, o Baal Shem Tov e o movimento hassídico surgiram há cerca de 300 anos atrás. Antes do surgimento e revelação da Hassidut, do Hassidismo, de fato, principalmente na Idade Média, etc., por um motivo ou por outro, ou talvez até um pouco por influências externas, mas o fato é, pelas obras que surgiram e pelo que a gente sabe e que chegou a nós dessas épocas, o principal serviço a Deus consistia naquelas épocas, naqueles séculos, em irá, temor. Temor que muitas vezes estava associado com um sentimento de amargura e até uma certa melancolia, para não dizer tristeza. Ou seja, na Torá nós temos, entre as várias mitzvot, entre os vários preceitos positivos na Torá, nós temos uma mitzvah de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Deus, teu Deus. Mas nós temos também uma mitzvah, et Hashem Elokecha tirá, que deve-se temer a Deus, deve-se ter reverência a Deus, não é? Então, deve-se amar a Deus, mas de repente alguém pode achar que vai ficar muito íntimo, não é? E olha, Deus, tudo bem, nós somos bem amigos, etc. Ele diz, olha, tem que haver amor, mas tem que haver também um temor reverencial, tem que haver uma reverência, tem que haver esse temor também. Em tempos passados, antes da revelação da Hassidut, antes do surgimento do Baal Shem Tov, nos séculos anteriores, se deu muita ênfase ao serviço a Deus com temor, por temor e com temor. Isso é o que estava mais evidenciado. E como nos próprios livros, etc., se falava mais sobre temor, etc., então isso acabou refletindo nas próprias pessoas que queriam aplicar na prática os ensinamentos, que essas pessoas também, talvez por estarem tão imbuídas desse temor, dessa reverência, isso acabava causando, sabe, uma atitude assim mais limitativa e tornava as pessoas não só sérias, mas também, como falamos, melancólicas e até um pouco amarguradas. Porém, com o surgimento da Hassidut, e essa foi, entre aspas, uma das novidades. Na verdade, a Hassidut não inovou, não só que não reformou, não inovou coisa alguma. Hassidut, o Hassidismo, resgatou alguns conceitos que estavam
Sabe, no decorrer de tantos séculos de galut, de exílio, diáspora, perseguições, opressões, às vezes algumas coisas, alguns conceitos iam se perdendo, e veio o Hassidismo e resgatou esses conceitos e voltou a enfatizá-los. E com o surgimento do Hassidismo se passou a dar muita ênfase ao trabalho, ao serviço a Deus com alegria. Servir a Deus mais na linha do amor, e fazer isso com alegria e satisfação no coração. Vamos deixar claro, assim fala o Rebbe, que isso não significava uma atitude leviana. Ou seja, isso não queria dizer que não precisa ter temor ou reverência. Ou de tanto amor, a pessoa pode pensar, sabe o que? Mesmo que ele falhou, errou, fez algo mal, mas sabe, eu e Deus somos tão íntimos e amados que não faz mal. Não, isso é leviano. Porém, como Tânia explica, existem coisas que cabem dentro de nós, por mais que pareça algo ambivalente, mas assim é trazido no Zohar que existe essa possibilidade, Chedva tekiah belibai mesitrada, que a pessoa pode ter alegria em um lado do seu coração por um motivo, e ao mesmo tempo no outro lado do coração ele pode ter amargura por outro motivo. Ou seja, mesmo quando veio o Hassidismo, enfatizou a alegria, o Hassidismo não quis dizer com isso que se a pessoa tem coisas a consertar, a retificar, então ela não precisa ficar preocupada com isso, não. Ou, se ela fez algo de mal e errado, ela não precisa se amargurar disso. Não, a pessoa tem. Se a pessoa percebe que agiu de forma ruim, mal, e tem o que corrigir, isso deve lhe causar amargura em uma parte do coração. Mas isso não impede que, simultaneamente, só pelo fato de saber que o bom Deus lhe deu a chance e a oportunidade de fazer tshuva, de se redimir, de retornar a Ele, de corrigir aquilo de mal que fez no seu passado, isso por si só já deve ser um grande motivo de alegria. Por isso a pessoa pode ter em um ladinho do coração, pouco de amargura pelas coisas ruins que ela tenha feito e ainda não retificou, mas no outro lado do coração e de forma mais intensa a pessoa tem que ter uma alegria presente, revelada, evidenciada, que impacta a sua vida no seu cotidiano. Por isso também, interessante que justo entre os sábios e mestres místicos, aqueles que se dedicaram de forma acentuada ao estudo da parte profunda da Torá, ou seja, aqueles que procuravam em tudo, não só o lado externo, ou o lado superficial, mas procuravam, inclusive na própria Torá, nas mitzvot, no judaísmo, se aprofundar e descobrir e desvendar o lado mais profundo, o lado interior, o lado íntimo de tudo. Então nós encontramos há cerca de 500 anos atrás o Arizal, o grande cabalista, maior cabalista depois do autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rabbi Tzchak Luria, que no final da sua vida esteve na cidade de Tzfat, Safed, no norte de Israel, onde inclusive está enterrado. O próprio Arizal, ele enfatizava de sobremaneira a alegria. Nós já falamos um pouco sobre isso, que ele dizia que tudo aquilo que ele conquistou em termos de espiritualidade era graças à alegria no cumprimento das mitzvot. Mas ele, que era um grande mestre de Kabbalah, o que ele enfatizava? A alegria, a necessidade da alegria, que a alegria é algo indispensável no serviço a Deus. Por mais que na sua época a gente ainda encontra pelos escritos de alguns dos seus discípulos, o próprio Arizal não escreveu nenhuma obra. Inclusive se fala, o Baal Shem Tov tampouco, é algo interessante. Os ensinamentos foram transmitidos apenas verbalmente e depois os discípulos anotaram. Se fala que havia alguns sábios, alguns mestres, que eles eram tão elevados, os seus ensinamentos tão profundos, que se fala que o papel não comportava, ou seja, não dava para colocar esses ensinamentos tão profundos no papel, ou eram ensinamentos tão especiais, vibrantes, com uma alma, com um coração, que isso não dava para colocar por escrito no papel. Depois, para esses ensinamentos não se perderem, os alunos transcreveram parte deles, mas nem o Arizal pessoalmente escreveu nenhum livro, nem tampouco o Baal Shem Tov escreveu.
Mas dos livros dos discípulos alunos, a gente percebe que ainda na época do Arizal, 500 anos atrás, ainda havia essa linha, essa linhagem de amargura, dessa extrema seriedade, o temor, a reverência, e faltava ênfase na alegria. Até que veio o Baal Shem Tov, há cerca de 300 anos atrás, e estabeleceu como um dos pilares alicerces, não só do Hassidismo, mas de todo o judaísmo, a alegria em todos os momentos, especialmente no serviço a Deus. E se fala que isso foi enfatizado de tal forma, de tal maneira, que o Baal Shem Tov e seus seguidores, seus discípulos, eles diziam que mesmo em momentos específicos, momentos especiais, onde há necessidade da amargura, por exemplo, nós temos o mês de Elul, o último mês antes de Rosh Hashanah, que é considerado no judaísmo um mês de balanço espiritual, um mês de autoanálise, um mês de um inventário pessoal. É claro que isso é feito com uma seriedade profunda, é claro que isso desperta uma certa amargura, porque quando nós fazemos uma autoavaliação sincera, a gente se depara com uma série de coisas que não são ideal. Em parênteses, certa vez perguntaram para um mestre o que é uma meditação, o que é uma meditação eficaz, o que eu posso pensar que me motive, que me inspire, o que é uma grande meditação, etc. E esse mestre racídico respondeu o seguinte: existe uma meditação muito rápida e muito simples. Pense o que você poderia ser e veja na prática o que você está sendo, compare um com o outro, isso por si já é uma meditação muito boa. Se você fizer isso de forma sincera, então isso vai lhe dar muito material para pensar, para analisar, para tomar decisões, para dar guinadas na vida, para implementar na prática, no seu dia a dia, e assim por diante. Mas os mestres racídicos diziam que mesmo aqueles momentos que envolvem, talvez até necessariamente envolvem amargura, mas eles sempre enfatizavam, como o Rav Shneur Zalman também enfatiza isso muito no Tânia, que esses momentos não passam de uma introdução e preparativo. Ou seja, às vezes, como um estágio inicial e primário de um processo, é necessário, se faz necessário, passar por esse momento de amargura, de introspecção, de extrema seriedade, de mexer consigo mesmo, de dar uma chacoalhada, mas isso é apenas o trampolim, isso é apenas um preparativo. O objetivo final, o serviço a Deus, sempre tem que ser feito com alegria. O próprio serviço a Deus tem que ser com alegria. Ou seja, aquele estágio inicial não pode se ficar nele. Aquilo é só uma introdução, mas tem que se passar logo por ele para se chegar no objetivo. E o objetivo é o serviço a Deus com alegria. Por isso também nós vemos uma guinada nos nossos livros, principalmente através dos mestres racídicos. Nas obras anteriores, ou nos mestres anteriores a eles, a gente encontra uma literatura que fala que no processo de tshuvá, de retorno a Deus, deve-se envolver muitos jejuns adicionais àqueles que estão prescritos na Torá ou na Halachá, ou seja, não só Yom Kippur, Tisha B'Av, etc., mas haviam pessoas que uma vez por semana, toda semana, faziam jejuns, alguns faziam toda segunda e quinta, ou etc., ou como forma de expiação e forma de elevação espiritual, etc., para se desvincular do físico e material. Então, faziam através de jejuns e outros tipos de mortificações. E eram ascéticos, enfim. O Baal Shem Tov e os mestres racídicos se afastaram disso ao máximo. E nós vemos isso de forma mais acentuada, a terceira geração após o Baal Shem Tov, Rav Shneur Zalman, no Tânia, que até diz que mesmo no processo de retificação pessoal, individual, de conserto, de tshuvá,
Hoje em dia não tem que se buscar nem jejuns, nem mortificações, etc., porque essas coisas debilitam não só o físico da pessoa, mas emocionalmente, etc., deixam a pessoa abatida em termos emocionais. E se fala que hoje, mais do que nunca, é necessário o serviço a Deus com alegria. Por isso, os mestres enfatizaram muito hoje em dia, ao invés desses jejuns de tshuva, dar tzedakah, e dar muita tzedakah até, mas fazer isso com satisfação e com alegria, sem envolver coisas que perturbam e transtornam a pessoa, abatendo o seu estado de espírito. Então, assim diz o Rebbe, essa é uma ênfase muito grande e importante dada pela Hassidut nas últimas gerações, porque se fala que isso é o que combina com o que é necessário, essa atitude é a atitude apropriada para as nossas gerações tão frágeis e debilitadas em termos espirituais. Num outro pronunciamento, o Rebbe falava ainda sobre a alegria de mitzvah, que tem que ser uma alegria acima de limitações. Isso baseado em algo que também Maimônides traz no seu Código de Leis. Diz o Maimônides, nós já vimos isso uma vez, que a alegria que a pessoa tem na hora de realizar uma boa ação, uma ação positiva, ou de cumprir uma mitzvah, essa alegria é algo muito elevado e grandioso. Mais do que isso, prossegue Maimônides, mesmo que, se tratando de uma alegria de mitzvah, às vezes, sabe, nós vemos situações, todo mundo já viu, por exemplo, acafotas, danças com a Torá na sinagoga, na noite ou no dia de Simchat Torá, ou mesmo a alegria festiva na celebração de Purim, ou quando nós introduzimos um novo Sefer Torá para a Arca Sagrada. Então, nesses momentos, se canta, se dança, se comemora, se celebra. E às vezes nessas comemorações alguém pode pensar, puxa, mas será que a pessoa não está se expondo demais? Ou aquele rabino, ou aquele líder espiritual, ou aquele ativista comunitário, será que ele está dançando, sambando lá, ou sei lá o que mais esteja fazendo? Será que com isso ele não está se autodiminuindo? Será que isso combina? Afinal de contas, ele é uma pessoa grande, honrada, etc. Então, Maimônides traz um episódio que aconteceu com o rei David, que o rei David estava transferindo de lugar a Arca Sagrada, que é a Arca Sagrada, aquela Arca Sagrada que continha as tábuas da lei, que foram dadas por Deus, onde constava os mandamentos divinos, o primeiro Sefer Torah, manuscrito pelo punho do próprio Moshe, e aquela Arca Sagrada que quando o Beit HaMikdash, quando o Templo Sagrado foi finalmente construído pelo filho do rei Davi, o rei Salomão, ela ficava no recinto mais sagrado do Beit HaMikdash, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, assim era chamado esse recinto. Mas antes de Deus apontar um lugar para a construção do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado, antes de escolher a cidade de Jerusalém, essa Arca Sagrada, durante alguns séculos, desde a entrada dos judeus, 4, 5 séculos, desde que os judeus entraram na Terra Santa, ela permaneceu em alguns lugares. E se fala que certa vez o rei Davi estava transferindo ela de um lugar que parecia mais provisório para um lugar mais definitivo e permanente, e durante esse cortejo, se diz, assim conta o Tanakh, de David, Melech Israel, o rei David, mefazezu mecharker bechol oz, ele dançava, pulava, fazia malabarismos, etc., com todas as suas forças. Ele era o rei de Israel, o próprio rei. Será que é apropriado? Aqui não era um desfile de... Enfim. E o próprio rei, na frente do cortejo, se expondo dessa forma. Então se diz que a própria esposa dele estava lá num balcão, Michal, que era filha do rei Shaul, o primeiro rei de Israel, sogro de David. Quando ela viu seu marido agindo dessa maneira, ela não gostou. E ela comenta depois com o rei David,
você é rei, tem um protocolo, etc. Você está pulando e dançando no meio do povo dessa maneira. Ela até falou com um certo deboche em relação, será que assim é como Melech Israel, assim deve se expor o rei de Israel diante dos servos, diante do povo, do povão, e etc. E David Amelech respondeu a ela, olhe, eu não estou preocupado com a minha imagem, eu estava me alegrando de forma espontânea para honrar a Deus. Estava aqui celebrando que nós estamos conduzindo a Arca Sagrada para o seu lugar e fazendo isso é um motivo de alegria. Por isso, diante de Deus, eu estava demonstrando essa alegria. Se diz que, inclusive, alguns falam que Michal acabou não merecendo ter filhos com David por causa dessa crítica que ela fez a ele, que ela não procedia. E mais do que isso, a gente vê aqui que quando se trata de uma alegria relacionada com uma mitzvah, com algo elevado, espiritual, positivo, etc., como era o caso, aqui caem as barreiras, deixa de haver o protocolo. Se fala que aqui David Amelech não só que ele estava se expondo em demasia, né? Pelo contrário, se diz que esse é o exemplo que um líder de Israel, um rei de Israel deve dar, o quanto nós temos que ter alegria nesses momentos especiais, quando estamos fazendo algo elevado, e isso que a gente sempre diz e fala, que o judaísmo tem que ser celebrado. Não só tem que ser cumprido, tem que ser celebrado, e tem que ser celebrado com alegria. Falando ainda do serviço a Deus, se fala que esse versículo que fala sirvam a Deus com alegria, ele trata de uma alegria, não só, sabe, que a pessoa força um sorriso, mas uma alegria que vem de dentro e se expressa, ou seja, explicitamente fora. Quando isso se aplica, por exemplo, ao estudo da Torá. É bom saber, é uma coisa interessante. Deus nos livre. Há uma halachá, uma lei que fala que enlutados durante o shiva, quando está no estado de luto muito acentuado na primeira semana após o falecimento de um parente, Deus nos livre, etc., há algumas proibições, algumas restrições. Então, não sabem que há restrição quanto calçar sapatos, ou banhar-se por prazer, ou, enfim, senta-se num lugar mais baixo, etc. Mas há uma outra restrição que nem todo mundo sabe. Durante essa semana é proibido estudar Torá, a não ser alguns trechos tristes que temos na Torá. Por que é proibido estudar Torá? Porque assim consta no Teilim, nos Salmos, Pikudei Hashem Yesharim Mesamchei Lev, que os estatutos de Deus são retos, corretos, e eles alegram o coração. Ou seja, nós vemos que espiritualidade, dentro do judaísmo, espiritualidade, ela está intimamente ligada com alegria. Já comentamos, onde Deus se encontra, assim está escrito no versículo, Oz vechedva bimkomo, no lugar dele, onde Deus se manifesta, a chedva, a júbilo. Se fala que profetas, eles só conseguiam profetizar, só pairava sobre eles espírito divino, profético, se eles estavam no estado de espírito de alegria. E às vezes um profeta estava um pouco melancólico e deprimido e o povo precisava de respostas, e essas respostas não vinham. Nos conta o Tanakh, certa vez trouxeram músicos instrumentais para tocar e cantar diante do profeta, para alegrá-lo, e assim ele poder profetizar. Então, porque nós vemos aqui que tudo em espiritualidade está ligado com alegria. Se fala que a Torá, o estudo da Torá, traz alegria. Por isso Deus nos livre, em estado de luto se evita o estudo da Torá. Mas de qualquer forma, essa alegria que está ligada com a espiritualidade ou com a Torá, os nossos mestres dizem a respeito da alegria que ela tem uma característica especial. Simcha poretzet geder. A alegria rompe barreiras. Quando uma pessoa está alegre, por mais que talvez em geral seja uma pessoa tímida, ou seja uma pessoa introvertida, ou seja uma pessoa reservada, mas no momento de alegria ou muita alegria,
caem as barreiras. Todas as barreiras, às vezes barreiras naturais, barreiras às vezes autoimpostas, ou barreiras de fora, enfim, todo tipo de barreira psicológica, emocional, etc., de comportamento. Quando uma pessoa está no estado de espírito de alegria, a alegria rompe e quebra todas as barreiras. Por isso também se diz, quando se trata do estudo da Torá, que a pessoa deve fazer isso com alegria. Fazendo com alegria, se abre a cabeça da pessoa. Ou seja, no estado de alegria, a pessoa que às vezes está um pouco limitada, restrita e etc., quando está alegre, tudo se abre, rompem-se as barreiras. Portanto, a própria Torá que ele vai aprender, ele vai entender muito melhor, ou vai conseguir captar muito melhor, vai absorver isso muito melhor. Né? Da mesma maneira, a gente vê que toda pessoa que está nesse estado de espírito, toda pessoa que está alegre, isso acaba impactando tudo que ela faz. Ou seja, a pessoa sai dessa atitude restritiva e quando ela está alegre, tudo parece mais fácil e tudo flui de fato com mais facilidade, e a pessoa tem mais inspiração, está com a sua mente aberta, com seu coração aberto, com sua mão aberta, enfim. Tudo isso graças à alegria, por isso a alegria é tão importante, por isso ela é indispensável e nós temos que buscar esse estado de espírito constantemente, cultivá-lo e que ele faça parte da nossa existência sempre. Assim também se diz, os livros racídicos, quando eles queriam ilustrar o conceito de alegria, e a alegria romper todas as barreiras, e como a alegria causa na pessoa superação, a pessoa consegue uma autossuperação, superar a si própria, né? Fazer coisas que os outros não imaginavam que ela era capaz, e talvez a própria pessoa não imaginava que ela era capaz. Então, os livros dizem, os livros racídicos, quando querem ilustrar a alegria que rompe barreiras, eles tomam como exemplo um pai que está no casamento do seu filho único. Imagine a alegria do pai nesse momento, casando o seu filho único. Então essa é uma alegria incontida, uma alegria que supera as limitações. Isso que a gente diz que ela rompe as barreiras e as limitações, isso faz a pessoa, a alegria é uma coisa algo que não se contém. Então, uma pessoa que está no estado de espírito alegre, ou ela começa a cantar, cantarolar, ou ela sente necessidade até de dançar ou expressar essa alegria. E o principal, se fala que até um rei, quando ele está no auge da alegria, de repente ele começa a mostrar e expor tesouros ocultos, talvez tesouros que têm de geração, coisas que estão trancadas no cofre, que ninguém tem acesso, mas no momento de grande alegria, ele expõe e mostra isso para as pessoas. Mas mais do que isso, se diz que no momento de alegria, nós conseguimos despertar os nossos próprios tesouros internos, nossos tesouros interiores. Ou seja, nós temos dentro de nós um grande potencial latente, mas muitas vezes, por um motivo ou por outro, ou por falta de autoconfiança, ou por ausência de segurança, ou por experiências traumáticas, ou o que for, a pessoa desconhece o seu próprio potencial. Às vezes até por uma rotulação externa de pessoas ao redor, ou às vezes pessoas próximas e queridas para nós, que às vezes nos dão rótulos, nos colocam rótulos limitativos, e a gente às vezes compra esses rótulos. Então, como sair disso? Como se libertar disso? Fala que a pessoa simplesmente estando alegre, cultivando a alegria, estando alegre, com isso a pessoa abre a sua mente, abre o seu coração, com isso a pessoa, sem precisar escavar fundo, simplesmente a pessoa retira as crostas ou os impedimentos que não permitiam que o seu potencial se manifestasse, se revelasse, e a alegria quebra essas barreiras, rompe esses bloqueios e permite que tudo aquilo que a pessoa tem de bom e positivo dentro de si possa se revelar, possa se manifestar.
Por isso, em todos os momentos, em todas as situações, circunstâncias, o judaísmo enfatiza de sobremaneira o quanto é importante ter alegria, estar alegre, que a alegria faça parte da nossa vida. Começamos um novo mês, estamos no dia 2 do mês de Iyar, então realmente que esse mês judaico, que é um mês associado ao conceito de cura, possa trazer para nós boas notícias, cura, saúde, e que a gente nem precise procurar motivos para estar alegre, mas que esses motivos e razões eles estejam claros e explícitos e a alegria de todos nós possa se manifestar de forma máxima. Obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.